Meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Caderno do Técnico. A pauta de hoje, eletricidade. Vai falar sobre a eletrização. Esta eletrização pode ser por atrito, por contato ou por indução, tá? Na eletrização por atrito, os corpos atritados adquirem cargas de mesmo módulo, porém de sinais contrários. Vamos rever esta eletrização por atrito, né? Então é mencionado que os corpos atritados adquirem cargas de mesmo módulo, porém de sinais contrários. Sendo que na eletrização por contato, os corpos adquirem cargas de sinais iguais. Então, revendo a eletrização por contato, os corpos adquirem cargas de sinais iguais. Já na eletrização por indução, o induzido, adquire cargas de sinais contrários. Então, nós temos o indutor e o induzido. Eles adquirem cargas de sinais contrários, finalizando por eletrização por indução, tanto o indutor como o induzido adquirem cargas de sinais contrários. O comportamento elétrico dos prótons, que já foi falado em outros vídeos, é contrário aos dos elétrons. Com isso, podemos considerar que os prótons são cargas elétricas positivas e os elétrons cargas elétricas negativas, tá? Quando nós temos esta condição, os prótons e os nêutrons estão presos ao núcleo do átomo, com mesma massa, sendo mais pesados que os elétrons. Já os elétrons são leves, giram ao redor do núcleo. Para considerar que ele esteja eletricamente neutro, em condições normais, possui um número igual de prótons e de elétrons. Quando retiramos elétrons de um átomo, ele fica com falta de cargas negativas, se tornando um íon positivo ou cátion, tá? Então, qual que é o propósito do caderno do técnico? É você ir memorizando estes termos técnicos, esta ciência, né? Vamos dizer assim, né? Este estudo científico voltado aí para a área técnica, tá? Quando fornecemos elétrons a um átomo neutro, ou seja, quando a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, é que podemos considerá-lo neutro. Quando alteramos este estado, fornecendo elétrons, ele ficará com excesso de cargas negativas, recebendo o nome de íon negativo ou ânion. Paramos aí falando que um átomo em condições normais, o número de prótons é igual ao número de elétrons. É um estudo da física, né? Tanto a mecânica quanto a eletricidade é bastante fundada nessa questão da física, né? Não, assim, tem como separar, né, um contexto do outro. Então, quando você entra na mecânica, você vai encontrar os termos que também são utilizados na elétrica, né? Que é a velocidade, a aceleração, né? Ou a força, o trabalho, o peso, vamos dizer assim, né? As unidades de medida, tá? E toda matéria é constituída de conjuntos de moléculas que caracterizam as substâncias, tá? Os elementos da natureza são formados por átomos,
E toda matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço que contém substâncias formadas por partículas, como os prótons, os nêutrons e os elétrons. São os movimentos dos elétrons que dá princípio fundamentado em teoria atômica, né, que nós vamos rever. Mesmo sabendo que a maior parte dos nossos inscritos, né, procuram novas maneiras para compreender o assunto, tá? Mas nós podemos dividir, né, em três principais etapas os estudos, né, da eletricidade. Estudos de cargas elétricas em repouso, tá? Estudo de cargas elétricas em movimento e estudos do eletromagnetismo, tá? Aí temos também a eletrodinâmica, tá? E esta primeira área aí já seria estudo da eletrostática, tá? A teoria atômica, os corpos carregados, né, eletricamente, ou positivamente ou negativamente, os condutores, os bons, né, e os não condutores de energia elétrica, que seriam os isolantes, processos de eletrização, tá? A gente vai depois fazer detalhadamente cada ponto deste para estar trabalhando, tá? E as leis, né, que regem aí este campo da eletricidade, tá? E da mecânica também, né? Então, só para a gente rever aqui o que já foi falado, né, neste nosso caderno do técnico, tá? Prótons, elétrons e nêutrons. A gente vai comentar bastante sobre estes três elementos aí, né? Para entrar num detalhe mais interessante voltado para a área técnica mesmo. Além de colocar a mão na ferramenta, né? E fazer aí, né? No alicate, na chave de fenda, e fazer as tarefas embancadas, fazer os diagramas, os desenhos, tá? Ficamos por aqui e conto com você, tá? Este assunto nós vamos tratar em um outro vídeo, né? Com mais detalhes, tá? Lembra aí que todas as quintas-feiras, por aqui no Caderno do Técnico, nós temos o nosso material sendo postado aí, tá? Às 19 horas, né? Ah lá, o pessoal deu sinal ali para mim aqui no estúdio que a partir das 19 horas já está sendo encaminhado o material para ser postado. Então, fica aqui o meu abraço, obrigado pela sua companhia e vamos dando andamento aí neste trabalho, esta janela técnica de oportunidade para você estudar, né? Tá aí o Caderno do Técnico.